Mas vamos lá, gente. Último vídeo da noite. Mais um vídeo sendo gravado tarde, 10h40 da noite. Temos como criar uma ameaça lá do canal do Inferno de Dante. Let's go, boys. Ninguém, um impacto que vilões... Acho que não é novidade pra ninguém o impacto que vilões têm em obras. É um sentimento meio estranho, difícil de explicar, do porquê a gente gosta tanto e é tão aficionado por esse tipo de personagem. A gente sabe que o que eles fazem... Opa, Dobi, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. A maioria das pessoas nunca faria o que eles fazem na ficção, mas ainda assim eles são cativantes. A gente gosta de ver eles em ação e a gente gosta dos embates que ele tem com o protagonista ou com o herói da história. Porém, além de vilões e antagonistas, tem aquilo que a gente chama de a ameaça. Aquela coisa que ainda não se solidificou em um problema real, pelo menos para os protagonistas, sendo que a gente vê ela se criando, ela ganhando forma e se tornando um obstáculo bem complicado de ir contra. E é claro que no mundo do cinema, séries, desenhos, animes, enfim, a gente tem vários exemplos de ameaças que vão além de personagens. Pode ser planos, civilizações, fenômenos naturais, qualquer coisa. Porque o poder da ameaça é criar a expectativa e ainda assim manter o mistério, que na minha opinião são coisas fundamentais para isso funcionar. Você tem que me vender aquela ameaça como algo realmente preocupante e que eu fique com medo dos protagonistas de ter que enfrentar isso, mas ao mesmo tempo eu não posso saber o quão forte e devastador aquilo é. E se tem uma obra que soube trabalhar esse conceito de maneira assim perfeita até o momento, é Hunter x Hunter. Hunter x Hunter é lindo. Que eu tava de falar de Hunter x Hunter aqui no canal. E considerando que o mangá agora está de volta ativa, novos capítulos acontecendo toda semana, graças ao bom Deus, eu acho maneiro a gente trazer esse videozinho de Hunter x Hunter. Opa, Dobi, seja bem-vindo, viu? E a gente já tem vários vídeos de Hunter x Hunter aqui no canal, inclusive tem uma playlist pra você checar se você tiver interesse. E a única vez que eu falei do mangá aqui... Inclusive, você também que tá vendo esse react no YouTube, você também vai ter a playlist dos meus reacts relacionados a Hunter x Hunter no final do vídeo, tá? Só ficar no react até o final do vídeo que vai aparecer a playlistzinha com outros reacts meus relacionados a Hunter x Hunter. No canal foi quando eu falei do passado do Chrollo, que só é falado no mangá. Sendo que eu nunca falei do arco atual, né? Do arco presente de Hunter x Hunter que a gente tá presenciando. Ô, Adobe, se você quiser ver a programação da live durante a semana, é só digitar exclamação agenda, tá? O mangá voltou. Então hoje... Mas seja bem-vindo mais uma vez. Do quarto príncipe de Kakin, Seridonihi. A gente não vai saber como pronunciar o nome desse cara até o anime lançar e a gente vê alguém dublando o nome desse cara, mas considerando que é um nome que ele foi feito para ter uma pronúncia alemã, seria algo como Tseredinish, mas todo mundo chama de Tseredonihi e é mais fácil, então vou chamar ele assim, tá bom? A gente sabe que o continente negro, o continente escuro, o continente sombrio é sem dúvidas o lugar mais misterioso e mais empolgante do mundo de Hunter x Hunter. Ele várias vezes é mencionado na obra e é o grande sonho do Jin, né, o pai do Gon. Então no mangá, em determinado momento, o Império de Kakin, uma das grandes nações do mundo de Hunter x Hunter, se junta com um homem chamado Beyond Netero, simplesmente o filho de Isaac Netero, o antigo presidente da Associação Hunter, que se sacrificou na luta contra as formigas, para formar uma expedição ao continente negro. Já tinham ocorrido expedições a essas terras misteriosas esporadicamente, sendo que era algo muito controlado e com pequenas equipes, sendo que o Império de Kakin quer fazer uma verdadeira revolução nesse sentido, levando toda a sua família real e várias pessoas para uma espécie de passeio de cruzeiro rumo ao continente mais misterioso do mundo. Obviamente isso pega todo mundo de surpresa, mas depois de vários trâmites burocráticos e coisinhas aqui e ali, a Associação Hunter e a ONU do mundo de Hunter x Hunter concorda com a expedição, chancela por eles e ela vai acontecer. Nesse momento, Miss Aston, um dos zodíacos da Associação Hunter, convoca Kurapika ou Kurapika para uma reunião e fala-lhe para ele, ó, tu vê a notícia? Kakin vai para o continente negro, na qual Kurapika fala que ele não se importa. Mas Miss Aston insiste e faz um pedido, venha conosco ao continente negro. Onde Kurapika fala, irmão, cai fora, me recuso. Porém o zodíaco continua e ele fala que há um site Mercado Negro que reúne pessoas peculiares e que pensam de maneira diferente. Você sabia que há 6 meses um vídeo de uma grande quantidade de óleo escarlate
foi postado lá, onde Kurapika fala que, claro, e o que tem? E pra você que não lembra, acho difícil, mas Kurapika é o único membro sobrevivente do clã Curta, um clã famoso por ter a peculiar característica Kurapika de mudar curta seus olhos quando estão passando por emoções extremas. Os famosos olhos escarlate, que lhes concedem habilidades sobre-humanas. Há algum tempo seria meu antes médico, do início obviamente. da série, a Trupe Fantasma foi responsável por exterminar esse clã e roubar os olhos das pessoas e vendê-los no mercado negro, o que fez com que Kurapika jurasse sua vida a matar e exterminar toda a Trupe Fantasma e conseguir juntar e recolher todos os olhos escarlate que estão espalhados pelo mundo. Uma trama de vingança que ele sabe que um dia irá matá-lo. Miss Aston fala que eles identificaram o dono dos olhos escarlate. E se eles se tornaram um membro do Zodíaco, já que Jin e Pariston saíram para ir ao continente negro de maneira independente, você passará 2 meses navegando rumo ao continente. Tá interessado? Kurapika então entende que a pessoa que ele tá procurando vai estar nesse navio. A sua prioridade é recuperar os olhos dos membros de seu clã. É óbvio que ele vai fazer o que é necessário para alcançar esse objetivo. Kurapika então pergunta quem é e Miss Aston lhe mostra uma foto do 4º príncipe de Kakin, Seridonihi Roi. Serhidnish Hikoro. É isso. Serhidnish. Essa seria a melhor pronúncia. Eu imagino que essa seria a melhor pronúncia, tá? Já que o Dante falou que é uma pronúncia que provavelmente vai ser alemã. Eu não sei falar alemão, tá, gente? Mas eu consumo muita música alemã. Então eu me acostumei meio que com a forma como as palavras em alemão são construídas. Por isso que eu tenho uma noção de mais ou menos como seria a pronúncia correta, tá? Serhidnish. Serhidnish. Hikoro. Ameacei, manipulei e paguei pessoas. Eu perdi alguma coisa cada vez que eu... Calma aí. Serhidnish. Serhidnish. O Xi bem mudo. Serhidnish. O D mudo e o CH bem inchado. Serhidnish. E Miss Aston lhe mostra uma foto do 4º príncipe de Kakin, Seridonihi Roikoro. Ameacei, manipulei e paguei pessoas. Eu perdi alguma coisa cada vez que eu recuperei uma parte dos meus irmãos, mas logo isso vai acabar. Ele é o último monstro com os últimos olhos. Aparentemente, um príncipe vil o suficiente para ter a posse de olhos retirados de pessoas. Mas até aí a gente não sabe. Ele pode ser só um cara excêntrico, um cara rico que coleciona um monte de coisa bizarra e não tem muita ética. Mas, pô, eu tenho certeza que ele não vai ser tão ruim assim, né? Vemos Seridonihi pela primeira vez recebendo 2 garotas em seu quarto de hotel. E ele, de maneira bem charmosa, fala para elas não ficarem tímidas. Vamos conversar, vamos fazer um Netflix and chill. Até que a cena corta e vemos Seridonihi no banheiro falando no telefone. Falando que aquelas garotas só se importavam com moda e sexo. Elas nunca ouviram falar de filosofia e filósofos famosos. Pelo menos pergunte antes se sabem qual é a capital de Kakin, o partido no poder e o nome do rei. Isso é o mínimo que o ser humano precisa saber. Enquanto aparentemente sangue desce pelo ralo. Se estou esfolando porcos ou macacos, é apenas dissecação. O que eu procuro é arte, produzida ao expor um jovem com futuro a uma situação extrema. Síntese das artes. Mais 2 fêmeas, por favor, depressa. Enquanto elas a gente morreram vê uma banheira vendo a cidade banhado em sangue. Aparentemente esse cara não é tão legal não. Depois disso, nós vemos ele recebendo uma ligação de Benjamin, dizendo que ele vai ficar feliz com as boas notícias. Benjamin, no caso, o seu irmão, o primeiro príncipe de Kakin, que liga pra ele enquanto dá um mata-leão em um leão. Filha da puta levou a sério o nome do golpe, dizendo que o pai deles aceitou. Ele foi bem claro. Quem sobreviver a essa viagem será o rei. Ouvindo isso, ele quase goza e fala: finalmente eu vou poder erradicar cada pedaço de lixo sem misericórdia. Trema e se desespere, Benjamin, porque eu serei o rei. Ele deu ordens para que a mensagem fosse informada a
todos os nossos parentes, mas você foi o primeiro a quem contei, já que vou lidar com você pessoalmente. Eu mesmo vou quebrar cada um de seus ossos com minhas próprias mãos. Ele fala, ui, que medinho. Então é aqui que sabemos que o rei de Kakin, o pai do Benjamin e do Seridoni Hi, aparentemente está formando uma guerra de sucessão que irá ter seu palco no barco que levará toda essa galera que terá para seu o continente negro. Então essa viagem que já seria complicada se tornou muito mais. E eu não sou um especialista, mas essa família não me parece muito bem da cabeça. E já dá pra ver aqui que o Seridoni Hi é um cara maligno. É um cara que mata pessoas inocentes simplesmente porque sim, porque ele tem uma visão artística, digamos assim, e ele não vê que é errado o que ele faz, basicamente, ou vê e não se importa, ao mesmo tempo que ele deseja exterminar toda a sua família e ter o trono. Ele almeja isso também. Mas até então, ele parece mais aquele personagem que vai ser muito mais cabeça do que músculos. Aquele cara que vai se valer de outras habilidades. O poder dele tá em outro lugar. Depois da ligação, ele comenta ali sobre seu irmão com um cara, um maluco tatuado que tá aparentemente fazendo alguma coisa. Então a gente vê o que ele tá fazendo. Ele tá talhando nas costas de uma mulher com uma faca, uma espécie de marca ou tatuagem de maneira bem escrota. E é aqui que esse personagem começou a se tornar alvo de muitas teorias. Pelo fato dele ter posse dos Olhos de Escarlate, a gente sabe que ele é uma figura proeminente do mercado negro. Ao mesmo tempo que ele fala que faz o que faz para ter a síntese das artes, pegar pessoas jovens e amassar o futuro delas de uma maneira grotesca e deplorável. E se a gente lembrar do passado da Trupe Fantasma, a gente sabe que a amiguinha do Crollo e da galera, a Sarasa, foi vítima de um desses espetáculos brutais, onde ela foi sequestrada, esquartejada e sabe-se lá mais o que, e aparentemente uma fita sobre tudo o que fizeram com ela está circulando no mercado negro, e é a fita que o Crollo quer ter posse. E muita gente especula que é Seridoni Hi que fez esse espetáculo com a Sarasa. E essa teoria ganha substância porque esse malandro aí que tá com ele, que tem as tatuagens, um cara com tatuagens e tem uma semelhança, aparece no flashback da Trupe Fantasma sequestrando crianças naquela van preta. O que faz as pessoas especularem que essas tatuagens têm um padrão, é do mesmo grupo de Seridoni Hi, coisas do tipo, e conforme os capítulos vão passando, essa teoria ganha mais força ainda. De qualquer maneira, começa-se um processo seletivo para meio que a Associação Hunter fazer um check com os seguranças do Príncipes, com o staff de Kakin, para ser tudo no protocolo deles e que a expedição não tenha nenhuma tramóia. E com isso, Seridoni Hi fala com a sua chefe de segurança, a Teta, onde ela fala que os seus seguranças passaram e tudo mais. E a gente começa a entender mais como vai funcionar essa relação do Império de Kakin com a Associação e que eles estão bem longe de serem aliados para uma viagem frutífera. Então, nós vemos a Teta e ela diz que existe um problema. Eles foram avisados que qualquer um que esconda coisas e não responda serão rejeitados. E eles informaram que terão máquinas e várias ferramentas que irão enganar eles. E a associação já foi informada das relações que a família tem e da complexidade da sucessão da coroa. E Seridoni Hi começa a cravar que aqueles que não vieram no exame de admissão da associação foram os homens de Benjamin, o primeiro príncipe, e Tyson, o sexto. E Teta fica impressionada de como ele acertou isso. Ele diz por arrogância e inveja. Benjamin acha que seus excelentes soldados são melhores do que a associação. Então, ele não aceitaria eles serem julgados por eles. Enquanto Tyson jamais permitiria que seus amados soldados saíssem de perto dele, já que ele teme que espiões tramem contra ele. Vaidade excessiva. Não ser capaz de tomar consciência de sua própria ignorância é o maior pecado de todos. Qualquer um desses porcos se tornar rei ao invés de mim é simplesmente inaceitável. Inaceitável, entenderam? Isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é verdade. A vaidade excessiva. Não ser capaz de tomar consciência da sua própria ignorância é o maior pecado de todos. É, porque tem muita gente que se acha inteligente, que se acha o dono da verdade, mas bota na própria mente que tudo que ele sabe já é o suficiente. Que todas as informações e a inteligência que ele tem, todas as conquistas que ele teve acadêmicas ou no emprego, coisas do tipo, já são o suficiente. Quando você se prende dentro do seu próprio mundinho de que tá tudo bem pra você, tá tudo sob o seu controle,
é onde você se ferra, tá ligado? Como diz o ditado, é quando o peixe morre pela boca, sacou? Por mais que o Tseridish parece ser um vilão bem filho da puta, esse é um ponto extremamente correto que ele traz aqui na abordagem sobre o mundo, tá? Inaceitável, entenderam? De novo nós vemos uma breve extensão... Moreno, o que você tá querendo dizer com isso? O que eu quis dizer com isso é: nunca fique satisfeito com o que você tem de conhecimento. Sempre mantenha a mente aberta para aprender mais, pesquisar mais, se informar mais e principalmente dialogar com pessoas. Dialogar com pessoas que não concordem com completamente tudo que você acha sobre algum tópico específico, tá? Esteja aberto para a conversa, certo? Você não precisa estar aberto e acabar mudando toda a sua opinião, mas se coloque no lugar da outra pessoa, observe a opinião da outra pessoa pelo ponto de vista dela, compare isso com a tua opinião, com as tuas pesquisas, com as informações que você tem e evolua o seu pensamento construtivo. Do poder eu nunca tô satisfeito com o que eu sei sobre as coisas. Um cara que com pouquíssimas informações conseguiu deduzir uma informação de maneira completamente correta, ao mesmo tempo que colocou a ambição dele acima de tudo. Ele é o único que pode ser rei, pelo menos de acordo com ele. Depois disso, um servo do Império Kakin começa a falar as regras da Guerra de Sucessão, falando que a batalha só vai começar quando o som da sirene de partida do Baleia Negra for dado. Baleia Negra sendo o barco que vai levar eles até o continente negro. Depois de começar, cada um pode usar quaisquer meios necessários para sobreviver. O último sobrevivente será o sucessor oficial do trono, enquanto ele abre um baú com um estranho artefato. Se concorda com todos esses termos, por favor, coloque uma gota de seu sangue neste jarro. É o pote da ganância de Yu-Gi-Oh! Mão no centro dele. Então nós vemos, em todo o seu esplendor, o quarto príncipe de Kakin, Seridoni Hi, em um trono de caveiras com literalmente torsos humanos e órgãos atrás dele e os característicos olhos escarlate com uma cabeça no meio, que muitos acham ser a cabeça de Pyro, o melhor amigo do Kurapika no clã Curta. Afinal, eles têm bastante semelhança. Seridoni Hi aceita os termos e assim o faz, colocando sua mão no centro do artefato. Então, o próprio rei de Kakin fala: os filhos recebem poderes do jarro, mesmo não tendo a menor ideia disso. Ele concede uma besta sagrada para protegê-los. Depois de vermos essa trama, Kurapika fala pra tua galera que 6 dos príncipes estão recrutando os melhores hunters profissionais que encontrarem como guarda-costas. E é por isso que essa gangue vai se infiltrar como guarda-costas de cada um dos príncipes. Meu Deus. O Tenshinhan do Paraguai, eu lembro dele, ele vai morrer. Se não me engano é a tiazinha do jogo lá, né? Caramba! Juntando aí com ele Hanzo, o ninja do Exame Hunter, Biscuit Krieger, a sensei do Gon e do Killua, Melody, a flautista mágica e outros 2 caboclos. Kurapika então vê quem ele irá proteger, já que era aleatório, não dava pra saber quem iria contratar quem. E aparentemente ele será o guarda-costas do 14º príncipe, o príncipe Bobo, uma pequena bebezinha. E por mais que essa galera seja chamada de príncipe, isso é só um... Caraca. Primeiro príncipe Benjamin, segunda princesa Camila, terceiro príncipe Shourai, quarto, cadê o quarto? O quarto. Ué, cadê o quarto? Pula direto pro quinto aqui. Tsubepa, Tyson, Lusurus, Seiyo, Hawkenborg, Kacho, Fugetsu, Momose, Marayan, Wobble. O quarto. É o Tserednish. É o Tserednish, eu esqueci. É o Tserednish, eu esqueci. É o Tserednish.
é o vilão. Pequena bebezinha. E por mais que essa galera seja chamada de príncipe, isso é só um título. Todos os filhos legítimos do rei são chamados de príncipe em Kakin. Não tem princesa, não tem distinção de gênero. E o Obol é uma pequena garotinha acompanhada por sua mãe, uma das muitas rainhas, Rainha 8. E com um pouco papo, a rainha já fala pra Kurapika que essa viagem foi feita para uma disputa de sobrevivência. Uma jornada onde, seu final, só resta um único príncipe. E com ele protegendo uma mera bebezinha, as chances dele estão bem baixas. De qualquer maneira, há o anúncio público do próprio rei de Kakin, dando início à gloriosa, lendária expedição ao continente negro no grandioso navio Baleia Negra. E quando todos os príncipes estão dando seus obrigados pro público, Seridonihi pensa: insetos ignorantes, olhem bem pra mim. De qualquer forma, já dentro do barco, Seridonihi já começa a mexer seus pauzinhos e começa a querer formar uma aliança com o quinto príncipe Tsubepa. Então eles conversam ali e falam: te vejo no próximo domingo. E Seridonihi fala: se você ainda estiver vivo, amigão. E nesse momento, o próprio rei, o pai desses dois, começa a ver eles de longe. E com isso, ele vê a besta de Nen do príncipe Seridonihi. Uma criatura bizarra, um cavalo com um salto alto, com um pescoço de... Gente, vocês estão preparados para a primeira piada do vídeo? Essa é a Speed de One Piece se fosse desenhada pelo Junji Ito. Mas é mais certo do que essa comparação, impossível. Criatura bizarra, um cavalo com salto alto, com um pescoço de girafa, um bagulho absurdo. Nisso vemos a Teta falando com outro guarda-costas do Seridonihi sobre as dificuldades de explicar o que é Nen para o príncipe. Afinal, o nome Bestas de Nen foi jogado pro público de maneira meio aleatória e os príncipes estão curiosos para saber o que é isso. E o cara fala ali: bom, a gente pode dizer que só são poderes que eles ganham quando nascem. Mas depois de muito papo e vendo que eles não vão conseguir esconder o que é Nen do príncipe, o cara fala: por que você não ensina Nen pra ele? Se você fizer isso, pelo menos a gente pode tomar algumas precauções. Talvez. E com o príncipe chegando, ele fala: se é inevitável o príncipe aprender Nen, que tal lhe ensinarmos o Nen oposto? Ou talvez fazer com que ele aprenda alguma habilidade desnecessária, visto que a nossa única escolha é simplesmente diminuir a sua capacidade de Nen. E obviamente eles estão falando tudo isso por medo do que Seridonihi é capaz de fazer se ele tiver Nen. Se ele já é um demônio sem ter habilidade Nen, imagina o que ele faz tendo habilidade. Os seus próprios seguranças temem a sua ameaça. Bom, sem dúvidas, ele vai perguntar se existe alguém que saiba Nen. E quando a Sora chegar, só levanta a mão, irmão. Pega a pica pra você. Com você fazendo isso, você pode diminuir o aproveitamento do treino dele, fazer ele não ter Nen, basicamente. Se o príncipe arranjar alguém pra treiná-lo, é bom que o treinador seja você. Você vai guiá-lo e ensiná-lo. E mesmo assim, será capaz de mudar para uma direção melhor. Mano, pior que eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer agora, velho. É você. Vamos então ter que começar eu vou ter que começar a acompanhar vídeo de resumo de Hunter x Hunter. Uma mente ruim cria um Nen ruim. Já que Nen é um poder literalmente do espírito, a sua aura, né? Ela traduz o que você pensa, o que você faz. Se outro príncipe aprender Nen primeiro e o atacá-lo, então seu poder pode despertar. Se o príncipe Seridonihi ganhar habilidades, só de pensar me dá arrepios. Quando ela tá pensando que a única que pode pará-lo é eu, ela vira a esquina e no corredor ela vê algo inimaginável. Uma criatura encarando com os olhos. E aqui a gente pode ver, meu irmão, que o Togashi, quando quer, o bicho sabe desenhar como poucos. Então vemos a besta de Nen de Seridonihi encarando Teta. Com o príncipe falando: bom, ninguém sabe o que as palavras Nen e besta significam. E quanto a você, sabe algo sobre isso? E com Teta vendo a criatura abrir a boca, ela entende que foi ingênua. Então vemos essa besta abrindo a cara, né? E mostrando quão bizarra ela é. Junji Ito pra caralho. Dentro, sendo o Pyro. Parece ele, pelo menos. Ele é a única pessoa que absolutamente não pode ser permitida dominar Nen. Então ela responde, Seridonihi: sim, são palavras que têm a ver com um tipo especial de habilidade. Então ele fala: bom, você sabe usar esse poder? E vendo que ela não tem escolha, algo diz pra ela que ela não pode mentir perante essa besta, ela admite:
eu posso usá-lo. Com isso, Teta começa a treinar Tseridoni-Hi. E ela vê que esse treino é perigoso, porque se passou apenas metade do dia e ele já tá conseguindo fazer Gyo, uma versão avançada de Ren, que é um dos 4 conceitos básicos de Nen. Então Tseridoni-Hi fala que ele recebeu informações. Gente, vou precisar rever Hunter x Hunter 2 semanas. E começar a acompanhar o que tá rolando no mangá. Você disse que os comandos mais básicos de Nen levam cerca de meio ano pra se aprender. E ela diz, sim, eu tava sendo completamente honesto. Estou lhe perguntando entre você e ele, quem está mentindo pra mim? Ou você quer morrer agora? Ela responde que existe uma forma de se aprender Nen mais rápido que o normal, mas é carregado de sérios riscos. É certo que ele não irá usar nenhum dos métodos padrões. Sem dúvida alguma, o meu método é o mais rápido e seguro. Você sabe qual a coisa que eu mais odeio nesse mundo? É uma mentira. Então eu posso confiar em você? E com a besta encarando ela, sim. Depois disso, vemos a Rainha 8, a mãe do príncipe Wobble, passando o dedo no mapa do nível onde eles estão, que é o quarto dos príncipes, e aparentemente ela tem uma habilidade Nen de controlar insetos e ver através dele. Nesse caso, ela tá vendo através de uma boa barata. habilidade. Até que ela chega aonde deve ser o quarto do príncipe Tseridoni-Hi, e a sua visão é tomada por olhos de uma mulher, que rapidamente se revelam na besta de Nen de Tseridoni-Hi, e o protege de uma maneira absurda. A besta então aparentemente come a barata, fazendo a rainha entrar em desespero. Kurapika, querendo entender o que aconteceu, ela fala que um rosto de uma mulher simplesmente apareceu do nada e aparentemente comeu o inseto. Isso aí mesmo que aconteceu. Protetora é essa besta de Nen, e o quão misteriosa também. Depois disso, Kurapika começa a fazer um workshop de Nen para todos os seguranças de todos os príncipes que não sabem Nen. Ele faz isso numa tentativa de nivelar o jogo. Afinal, uma pessoa que sabe Nen vai ter muita vantagem sobre todos os outros. E essa guerra... Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? É a única que tá de frente pra câmera, entre grandes aspas. Mano, Hunter x Hunter pelo visto voltou com tudo. Eu tô muito vidrado, velho. Vidradaço nesse vídeo. A sucessão vai acabar em um dia. Posteriormente, nós entendemos que as máfias de Kakin têm seus chefões, mas também seus, entre aspas, patrocinadores. As pessoas que controlam pelas sombras, que são príncipes de Kakin, com Tseridoni-Hi sendo o patrocinador, digamos assim, da família Reli. A família controlada por Morena Prudo. Uma Pera. Morena Prudo? Morena? Senhoras e senhores, alguém aí tá disposto a arrumar uma morena pra mim, não, por favor? Rei, porém uma bastarda não reconhecida, que recebeu 2 cicatrizes na cara para que ela se lembre da sua linhagem não... 2 cicatrizes na cara e uma na orelha. Dá pra notar a cicatriz aqui, ó. Pura, digamos assim. Depois disso, é dito que um dos guardas de Tseridoni-Hi, o Murran, foi morto. E aparentemente o assassino é um usuário de Nen, e ele foi morto em uma dessas intercorrências do treinamento de Nen do Kurapika. Tseridoni-Hi, vendo isso, diz que se existe um usuário de Nen que pode controlar pessoas, esse ato de ensinar pode ser uma de suas condições para poder ativar sua habilidade. Com o Teta falando, bom, que assustador. Uma das mais importantes habilidades que se deve ter numa batalha de Nen é a habilidade de considerar todos os fatos possíveis. E ele tá fazendo isso muito mais rápido que eu. E acho que já tá claro que é um psicopata de alto nível. Um gênio quando o assunto é Nen. Além de ser naturalmente perspicaz e inteligente, agora ele tá tendo aquilo que o Benjamin, por exemplo, tem de sobra, que é poder físico. Depois disso, Teta pensa com ela mesma. Faltam 11 dias. É tempo suficiente para ensinar ao príncipe Zetsu, um dos 4 conceitos básicos de Nen. Porém, o príncipe quer fazer o famoso teste da água. Fazer cosplay, não. Que tipo de especialidade de Nen ele tem? Se ele é um fortificador, um transmutador e blá blá blá. Com ela falando, ó, isso aí vai meio que jogar informação na tua cabeça, isso é melhor não. Com ele falando, vai cara, pô, eu sou foda, vai logo, agora logo. Mas na verdade, Teta tá pensando que, bom, é melhor descobrir o possível sobre esse cara. Se você souber o tipo de seu oponente, então é mais fácil tomar medidas de controle.
contra-ataque. Então, ela aceita fazer o teste da água. Fazendo, a água começa a entrar uma reação nunca antes vista, acontecendo uma turbulência dentro do copo, com a água evaporando e começando a levitar. Teta fica surpreso e fala que nunca viu algo assim. Porém, não há dúvidas, ele é um especialista. E isso se tornou muito mais complicado agora. Afinal, o especialista é o tipo de NEM onde a pessoa pode descaralhar e ter uma habilidade completamente fora da caixa. Mais um treino começa e Tseridonihi naturalmente começa a manifestar besta de NEM, mesmo sem saber. Ele conjurou uma besta de NEM especialista que ele mesmo não tem consciência. Eu não consigo nem imaginar que tipo de habilidade isso pode ter. Então nós vemos a sua besta de NEM concedida pelo ritual do jarro e a besta de NEM que ele inconscientemente invocou só com a sua aura. Esse cara é um absurdo com esse porra desse casaquinho da Adidas. Teta então, vendo essa merda, fala que agora seremos capazes de aplicar o básico. Vamos passar para técnicas complexas combinando com os 4 princípios básicos. Então ela admite, cara, tu é incrível. Essa é a primeira vez que vi alguém ganhar compreensão sobre NEM tão rápido. Tá tão rápido que ela se sentiu obrigada a retardar as coisas. Mas a partir de agora, ela vai correr para libertar todo o seu potencial. Príncipe de Tseridonihi já tá num alto nível de Tenhen. Porém, tudo isso deve ser treinado para evoluir o poder do Hatsu. Mas há um outro caminho. E esse é o Zetsu. Então ela fala para Tseridonihi entrar em um estado de Zetsu por 1 hora. Onde Tseridonihi concorda, já que ela é só treinadora. Então a besta se revela, tentando achar alguma mentira em suas palavras, mas ela fala que, bom, não fica no meu caminho. Esse treinamento é realmente necessário para aprender NEM. Eu não tô mentindo sobre nada. Vaza. E com o treino começando, obviamente ele consegue rapidamente dominar os Zetsu. E a partir de agora, do fundo do meu coração, eu quero que esse homem cresça e evolua. Assim, se apaixonou, eu né? ainda posso fazer isso amanhã. Então, o grande se apaixonou por ele? Zetsu começa. Não importa o barulho, não importa o que aconteça, continue em estado de Zetsu. Nesse estado, 1 hora vai parecer uma eternidade. Impressão minha. O príncipe possui uma aura incrível. Assim que o Zetsu for desfeito, a besta guardiã se mostrará. Então, ataques físicos serão impossíveis. Se eu vou matá-lo, tenho que fazê-lo rapidamente e com garantia de não errar. Para fazer isso, eu não posso deixar o príncipe desfazer seu Zetsu só por algum barulho ou mudança na atmosfera. Não é suficiente. Ela realmente vai querer matar ele. Ela vai morrer. Besta. Eu tenho que considerar a possibilidade que a besta possa se esconder com um pouco de força restante. Vamos dar pelo menos 40. Eu farei manter Zetsu por 40 minutos, enquanto ela joga uma xícara para testar a concentração do príncipe. Então, vendo ele em transe, ela começa a jogar bolinhas de NEM na sua testa. A bola entra em contato, parece uma bola de papel de NEM. Ele até abre os olhos por um momento, mas rapidamente volta ao transe. E ela não pode não reconhecer. Isso é um Zetsu absoluto e impecável. Enquanto um anúncio está acontecendo no alto-falante do navio, falando que a senhora Melody vai começar a tocar uma música no palco, ela diz: se apenas você tivesse o coração de usar todo esse talento para os outros, se você pudesse ser bom ao invés desse bicho vil, qualquer um te seguiria. O mínimo que posso fazer é ajudá-la a descansar. Obviamente não vai conseguir. Então, tendo mantido ele com o Zetsu por 40 minutos, ela faz seu ataque e lhe dá um tiro na cabeça. Fazendo isso, ela sabe que acabou para ela. Em breve, eu estarei seguindo você. Ela será julgada como uma assassina de um príncipe. Sem mais nem menos, vemos esse talento do NEM caindo sem não é possível que acabou. Não é possível que acabou. Porém, do nada, vemos ele caindo em uma floresta, em um belo ambiente paradisíaco que pega a Teta de surpresa. E quando ela percebe, Tseridonihi sumiu. Como assim? O príncipe se foi? Isso nem é um mau problema, não há uma gota de sangue. Então, com ela rendida pelos guardas, ele aparece na frente dela e fala: relaxa, faz parte do treinamento, não se preocupem. Você gostou do meu Zetsu, Teta-chan? Eu não recuei nem ao som do tiro, não foi? Calma aí, eu tenho certeza que eu o matei. Ele caiu morto, seu sangue, seu cérebro espalharam no chão. Então a besta aparece. Da próxima vez que você responder o príncipe com uma mentira, você deixará de ser humano.
E com isso, ela desmaia. Depois de algum tempo, ela acorda com uma marca na cara, com o seu colega falando que vai assumir os treinos de Tseridonihi daqui. Então, estranhamente, nós começamos a ver a perspectiva do Tseridonihi. É o talento da besta. É o talento da besta. Ok, é o talento da besta proteger ele literalmente de todas as formas. Já tinha sido dito no vídeo alguns minutos atrás. Cara, Hunter x Hunter passou pra um nível absurdo. E tipo, eu tô vendo um vídeo que resume a história. Se eu tivesse lendo, puta que pariu. E naquele treino de Zetsu, onde a Teta atirou nele, ou ele entrando em transe e aparentemente ficando tão em transe que a sua mente entra em estática. E essa estática se revela para uma visão de fora da situação do treino deles. Um Teta chamando a atenção do príncipe, ele acordando e ela falando que é hora de recomeçar. Um quadro que a gente já viu antes. Esse foi o treino deles. Então o príncipe acorda, fala algo e ela diz, certo, é hora de recomeçar. Calma aí, você me escutou? Seus inimigos fariam muito mais, você sabe, né? Com ele percebendo que o resto dessa conversa não faz sentido. As palavras da Teta são as mesmas que eu escutei no meu sonho de agora há pouco, mas ela não tá respondendo o que eu respondi. Então não foi um sonho, mas uma visão do futuro. E ele percebe que Teta volta ao normal, como ela tivesse saído de um transe também. O sonho que eu tive durou cerca de 10 segundos. Vamos supor que isso foi um sonho profético. Bem, eu mudei minhas palavras, mas Teta me ignorou e seguiu o caminho que eu previ. Se isso for verdade, o sonho profético deve ser instantâneo. Eu devo ver tudo isso em uma fração de segundos. Então o Togashi explica pra gente com mais clareza: se eu fechar meus olhos e entrar em Zetsu, eu posso avançar 10 segundos à frente. E apenas eu sozinho posso mudar qualquer ação nesses 10 segundos. Vulgo o poder mais apelão do mundo. Então ele vê o anúncio da apresentação da Melody acontecendo e vê no momento que ela puxa a pistola e dá um tiro na cabeça dele. Sendo que ele acorda do transe, vê que ela ainda vai dar o tiro, consegue desviar da linha de ataque dela, com Teta continuando na mesma posição. Tá certo, Teta ainda me vê parado ali. Então Teta atualmente deve pensar que ela me acertou. Que porra de poder é esse? Isso é muito divertido. Então ela atira e Tseridonihi também vê a ativação do poder da Melody acontecendo, o mundo lindo de flores e florestas. Com Teta entendendo o que aconteceu e ele pensando, bom, isso não é a minha habilidade. Então mais alguém usou uma habilidade NEM e fez algo? Essas habilidades NEM são surpreendentemente divertidas. Minha prioridade não é confirmar a traição da Teta, mas o alcance da minha habilidade. Se eu fechar meus olhos e entrar em Zetsu, a visão começa. Eu posso estar 10 segundos à frente do mundo, 10 segundos instantâneos. Se eu me manter nesse estado depois que os 10 segundos instantâneos passam, eu posso me manter olhando 1 segundo no futuro, enquanto experimento na vida real o que a minha visão mostrou 10 segundos antes, como um mundo paralelo. Eu confirmei que posso usar essa habilidade na Guerra de Sucessão, mas só tem 2 problemas. O tempo que eu levo para ativar os Zetsu e a técnica precisa ser mantida. Eu não posso usar essa habilidade em todo o seu potencial até superar isso. Com ele sabendo minimamente os conceitos de NEM, ele já tem uma leitura perfeita do que ele precisa melhorar para conseguir se tornar um mestre dessa habilidade que ele recém despertou. O bicho é uma fera. Em outras palavras, se eu for capaz de me tornar um mestre de Zetsu, eu vou conquistar essa Guerra de Sucessão. Com tudo isso, é fácil dizer que Tseridonihi é o maior prodígio de NEM que já passou na série de Hunter x Hunter. Já existiu. Claro que, por exemplo, a Guarda Real e o Meruem no arco das Chumas Quimera ativavam o NEM por comer pessoas com o NEM e naturalmente eles conseguiam controlar essa desenvolver, controlar e evoluí-la com isso. Mas considerando que eles são criaturas advindas do continente negro, ameaças fodidas, Tseridonihi, sendo comparado com outros humanos e pessoas normais, é o maior prodígio que se tem. Alguém conseguir em tão pouco tempo ativar habilidades tão devastadoras é muito assustador. E depois desse grande baque de entender o que Tseridonihi é capaz de fazer, nós começamos a tocar um pouquinho no seu passado, sendo apresentados a alguns soldados da guarda do Tseridonihi, onde eles estão temos flashback já a rebelião que a Morena fez contra o príncipe. Exatamente, a chefona da família Reli se virou contra seu patrocinador. Bundenha. Bom dia onde, Daniel? Já é 00:22, cara. Tamo fechando a live logo depois desse vídeo, cara.
e quer, meu irmão, jogar esse navio no caos. Então, um dos guardas que conhece Tseri Donihee fala que, conhecendo ele, só tem um motivo para ele demorar para se vingar da Morena. Ele deve ter encontrado um brinquedo novo. Eles começam a lembrar do Tseri Donihee na infância, falando do treinamento de montagem de armas na 7ª série, que ele se enfiou na sala de treino sem comer nem dormir, até bater o recorde mais rápido da escola. Mas isso para aquele cara é brincadeira, nem é treino. Um colega de classe discutiu com ele durante o treino, depois da cerimônia de premiação. O famoso incidente do você só pode discutir comigo se bater meu recorde. Beleza. Exceto que ele decidiu discutir com balas ao invés de palavras. Então vemos o pensamento interno dessa galera que compartilhou uma vida com Tseri Donihee na infância, falando que eles estiveram juntos desde pequenos. E será que a natureza dele é assim, não há nada que possamos fazer? Como a gente pode mudar pelo visto, ele? não. O que a gente vai fazer? Mesmo que não tenhamos pedido por isso, estamos nessa situação, então temos que tentar. Quanto mais íntimo você fica de alguém, menos amigo você se torna. É por isso que permanecemos nas mais baixas posições, distantes, gritando: Tseri, você tem mesmo certeza disso? Com a gente vendo o tal incidente que ele fez na escola militar, atirando na perna de um dos seus colegas que não bateu e seu mirando já na mostrando cabeça. como esse moleque era na infância. Mas o mais interessante de saber o fragmento do seu passado aqui nos últimos capítulos da obra que foram lançados é a gente ver que ele tem amigos, ele tem pessoas que se importam com ele e querem mudar esse estilo dele, essa natureza dele. Mas eles Isso não é vão conseguir, obviamente. Porque dá brecha desse personagem ter um arco de desenvolvimento um pouco mais diferente do que meramente um vilão. De realmente pessoas tentando mudar ele, o seu jeito de ser, e talvez Kurapika possa mostrar pra ele isso, mostrar pra ele uma outra perspectiva, algo do tipo. Mas, sinceramente, do jeito que ele tá sendo construído, eu acho que ele é o diabo de Hunter x Hunter. Facilmente, o quarto príncipe de Tseri Donihee é a maior ameaça do mundo de Hunter x Hunter. Sinceramente, perto dele, a gente até esquece das calamidades do continente. Agora tem um detalhe que eu gostei pra caralho. Que é... que obviamente os japoneses devem ter pegado, mas algumas pessoas que estão lendo mangá de Hunter x Hunter não devem ter pegado. O número 4, em culturas asiáticas, principalmente Japão, China e Coreia do Sul, é associado à morte. Por isso que o vilão é o quarto príncipe. Não é à toa, gente, que em alguns hospitais lá de Japão, China e Coreia do Sul, não existe o andar 4 no hospital. Em hospitais, tá ligado? Não existe o quarto andar. Justamente porque o número 4 está associado ao número da morte. Esse maluco provavelmente já é o vilão final, se duvidar, sim. Negro. Conhecer um personagem tão bizarro e ao mesmo tempo tão cativante, de forma que quando ele aparece no quadro você quer saber, você quer ler o que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo, quais seus planos. É simplesmente muito interessante para não deixar de ver, e Hunter x Hunter faz isso de uma forma magnífica, e é por isso que a gama de vilões de Hunter x Hunter é a mais rica que tem de todos os animes que eu vi. Cara, se você vê o Hisoka, por exemplo, o cara é um palhaço extremamente poderoso, que joga carta, que tem um poder baseado na porra de um chiclete, que tem tendências Pedro, né? Se você me entende. Sim, e mesmo assim, PDF. ele é um dos personagens mais populares e amados dessa obra. Porque quando ele aparece, não tem como não querer ver o que ele vai fazer. Eu lembro que quando o Hisoka apareceu no Baleia Negra, né? Nesse arco da Expedição Continente Negro, foi um frisson do caralho. As pessoas não podiam parar de falar dessa merda. É a mesma coisa com o Crollo, mesma coisa com o Meruem, é até mesmo com o Bomber, caralho. E a construção de Tseri Donihee, na minha visão, o Meruem, tá ligado? perfeita pra mostrar amo o o Meruem. que é um vilão que é digno de temer. Porque essa parada, mesmo a gente sabendo que ele cometeu 1 milhão de crimes e tal, ele ainda não fez nada. Ele ainda não fez nada contra o Kurapika, contra os protagonistas, ele não matou um bando de gente no barco. A parada mais assustadora é essa, a gente vê um monstro em construção. É o crescimento. A gente já vê um cara que era maligno, é o desenvolvimento. sendo ensinado NEM, descobrindo que ele é um prodígio absoluto e começando a ficar mais forte do que soldados treinados em NEM por anos. Além de ter a ajuda de uma besta de NEM que é um absurdo de forte. E é muito bem feito a personagem Teta ter toda essa relação com o Tseri Donihee, porque
ela é literalmente a gente. Ela corresponde à perspectiva do público. Porque a gente vê que ela tá numa situação complicada, onde ela não pode fazer nada, e a única coisa que ela pode fazer é obedecer ao príncipe, senão ela morre, e ensinar um famigerado NEM pra ele, afinal ele tem uma besta que impede as pessoas de mentirem pra ele. E quando ela tenta resolver os problemas, o cara se prova com uma das habilidades mais apelonas do mundo de Hunter x Hunter. Ele se torna gradativamente um personagem tão angustiante, perigoso, que você fica, meu Deus do céu, cara, eu não sei se o Kurapika consegue lidar com esse cara. Mesmo ele sabendo NEM agora, ele é um bebê no mundo de NEM. E a grande parada que faz ele ser uma ameaça tão fora da caixa é que desde quando ele é apresentado, a gente sabe que ele vai ser um antagonista em relação ao Kurapika, um vilão no arco do Kurapika. Mas inicialmente a gente pensa que ele vai ser um cara vai ter que ter muita ajuda do filho do Nantero, vai mexer suas pecinhas pra foder o Kurapika. Mas depois de todo esse arco de treinamento dele, a gente vê que ele é um cara que realmente vai entrar em conflito direto com o Kurapika, além de ter todo o poder político de um príncipe de Kakin que pode acabar com a vida dele. Então é uma ameaça que escala e que a gente não vê a hora de quando ele vai passar, né, de só ser uma mera ameaça e se tornar um problema real na cara do Kurapika. E a construção dele é quase uma vingança da construção do Gyro, porque o Gyro é introduzido daquela forma maravilhosa que eu falei no Como Criar um Vilão, e no fim há a promessa de que um dia ele e Gon irão se encontrar e tudo mais, e a gente espera isso desde muito tempo, sendo que o Tseridoni desde o começo foi jurado que ele vai se encontrar em algum momento com o Kurapika, e isso vai acontecer de maneira assim bem incrível, tá? Na nossa frente. Se alguém não conseguir matar, nos impressionando sempre com o seu nível de bebê do Kurapika antes, né? Principalmente na criação de vilões e criando a maior ameaça do seu mundo, que dá muito mais medo do que formigas mutantes ou até mesmo calamidades que te matam com um olhar. E esse é o quarto príncipe Tseridoni. Eu tenho medo de você. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comenta, curta, compartilha, se inscreva no canal e se tiver pelo celular, dá uma hypada, por favor. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Sobolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Matheus Siqueiro, Rian Charles, Buruburu, Gustin Gelg, Ogugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Arroz Cadele, Vanilson Silva, Miss Suíça, não, agora são só os membros, mas cara, eu fiquei muito hypado pra ler mais. O problema é a falta de tempo. Vou ter que começar a pegar os vídeos do... Vou precisar pegar os vídeos do Mangaka, cara, do Evandro. Da mesma forma que eu tô pegando os vídeos do Evandro sobre One Piece, eu vou ter que começar a pegar os vídeos sobre Hunter x Hunter. Vai ser o jeito. A gente acompanha assim. A gente vai provavelmente ter que começar a acompanhar desse jeito. Ufa. Uau. Mas enfim, gente. Vidiaço. Galera do YouTube, comenta a hashtag Clube do Mangá se quiserem que o Moreno leia. Mete. Eu não tô com tempo direito pra terminar os animes que a gente tá terminando. A não ser que a galera queira esperar eu terminar Jujutsu. Entendeu? Aí quando eu terminar Jujutsu, eu paro e começo a ler Hunter x Hunter. A não ser que a galera queira esperar. Eu não sei nem se eu vou conseguir esperar, porque eu tô muito hypado. Só com esse vídeo. Tô assistindo um anime muito bom sobre a empregada assassina que começa a trabalhar numa família normal cuidando de adolescente, Laine. Vamos deixar pra conversar sobre isso outro dia? Eu tô exausto. Estamos em quase 10 horas de live hoje de novo por 2 dias seguidos. Vamos deixar pra um outro dia, please. Aí você resume um pouquinho melhor, porque, cara, ainda mais que eu tô com esse... Eu tô no foco aqui, tá ligado? Eu tô aqui. Não, eu fiz uma pausa de 1 hora pra tomar banho, Matt. Eu fiz uma pausa de 1 hora pra tomar banho, né? Eu parei, fui tomar banho, lanchei e abri a live. E reabri a live, porque tava muito quente. Então foram 9h30 hoje. Mas enfim, gente. Vocês do YouTube, obrigado pela companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.